Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. As escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados vêm ganhando cada vez mais importância no cenário jurídico. Criadas em 2004 na reforma do Judiciário, elas se transformaram e hoje possuem um papel decisivo na formação profissional do juiz. Mas afinal, qual a contribuição de uma escola judicial? Como aprender a ser juiz? Quem responde é o juiz Roberto Fragali, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Doutor em Ciência Política, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, onde coordena o Núcleo de Pesquisa sobre Práticas e Instituições Jurídicas. Juiz Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, entre as mudanças na estrutura do Poder Judiciário trazidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004, está a determinação de que juízes participem de cursos de formação e aperfeiçoamento. Diante disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da formação profissional do magistrado. Letícia, mais uma vez, obrigado pelo convite, a oportunidade de poder compartilhar esse novo cenário proporcionado pelas escolas de magistratura, que, na verdade, sofreu uma leve mudança em 2004. A referência que você fez na abertura à constitucionalização com a reforma do Judiciário apenas mudou de patamar algo que já existia na lei orgânica da magistratura e que era ainda mal, utilizado de uma forma precária. Hoje você tem uma estrutura nacional construída em torno de duas escolas nacionais, a ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, vinculada ao STJ, e a ENAMAT, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, vinculada ao TST. Na esteira dessa transformação, dessa criação, dessa constitucionalização das escolas, a formação ganhou uma enorme importância, ganhou uma contextualização mais específica em dois diferentes níveis. No nível que a gente chama de formação inicial, em que o que você tem é um processo de socialização, de transição para a entrada na profissão, ou seja, o concursado, aquele que obteve êxito no concurso, ele entende, ele passa a entender, ou a gente faz um esforço para que ele compreenda que o concurso não é o resultado final do processo da profissão que ele está abraçando. Na verdade, o concurso é a porta de entrada e que vai exigir uma transição profissional em que ele vai ter que desempenhar novas funções a partir daquele momento. E, para além dessa perspectiva específica da formação inicial, eu tenho hoje também a formação continuada, ou seja, o meu segundo nível é articulado com a formação continuada e que demanda uma participação, um engajamento, um processo contínuo por parte da magistratura, porque cada vez mais a gente está trabalhando, nós trabalhamos com uma magistratura longeva. Hoje você não faz mais curtas carreiras, as carreiras hoje elas se desenvolvem a partir da entrada do ingresso no concurso público. A gente tem hoje magistrados que vão fazer 30, 35 anos de carreira. As pessoas estão entrando logo com 3 anos de experiência profissional, elas recém-saídas da faculdade. Menos de 30 anos ingressam, Eu estou hoje com uma turma de novos juízes no Rio de Janeiro, em que o mais velho tem 32, dos 15 que passaram, o mais velho tem 32 anos. Então eles vão ter uma perspectiva profissional muito longeva. E nessa perspectiva profissional muito longeva, é importante você trabalhar esse tempo de permanência para que o magistrado possa se reciclar, possa repensar a sua atividade profissional. Hoje, no cenário mundial, quando a gente fala em formação, você nitidamente percebe ciclos de formação. Você tem um ciclo de formação inicial que alcança os 2 primeiros anos, um ciclo de formação inicial que trabalha na média dos 7 aos 12 anos e ciclos subsequentes que vão se desenvolver após essa segunda etapa de um primeiro grande ciclo na carreira. Então, pensar hoje a magistratura exige necessariamente pensar em processo formativo. Não dá mais para a gente trabalhar a magistratura como se o concurso fosse a única chancela para o ingresso profissional e que a partir daquele ingresso profissional eu não precisasse fazer mais nada a não ser exercer e julgar os processos que me são submetidos. Pois então,
Pegando o gancho que o senhor estava comentando agora, então é sabido que as faculdades de Direito não preparam para a magistratura. Então, acho que nesse cenário as escolas judiciais entram um papel muito importante, né? Ah, sem dúvida, né? Na verdade, quando a gente recupera a trajetória, a história das escolas judiciais no Brasil, né, a gente tem escolas que foram pioneiras, como a Escola Nacional da Magistratura, vinculada ao movimento associativo, ou seja, a Associação dos Magistrados do Brasil, assim como a gente tem a Júris no Rio Grande do Sul, a Emerge no Rio de Janeiro, ou seja, o ministro Salve de Figueiredo, que era um dos defensores da ideia de construção de escolas judiciais, todas essas atividades pioneiras partiram de um diagnóstico de que a faculdade não formava para a magistratura. Mais do que isso, o diagnóstico dizia as faculdades são ruins, que elas não são adequadas, que há uma crise, né? Essa frase ela funciona clássica. como ela é clássica, ela justifica tudo. A gente tem uma crise do ensino jurídico, a gente tem uma crise da universidade. Então, para poder responder a essa crise, ao invés de eu atacar os problemas universitários, eu dizia vamos fazer alguma coisa no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito de escolas judiciais. Na verdade, eu acho que a gente tem dois problemas. Um primeiro problema é que o nosso ensino superior ele é profissionalizante. E embora ele seja profissionalizante, ele se diga não profissionalizante, ele é profissionalizante, mas ele mal prepara para o trabalho. E não é uma questão específica da magistratura, quem vai fazer comunicação, quem vai fazer medicina, né? O mundo da universidade não tem nada a ver com o mundo que se vivencia na prática. Então, eu tenho uma dificuldade nessa articulação, mas mais do que isso, eu acho que a gente tem que pensar, e aí eu vou à sua pergunta, né? Ou seja, a faculdade, na sua pergunta, ela não tem um cunho valorativo, a faculdade fornece um ensino ruim. A sua pergunta diz, a faculdade não prepara para a magistratura, assim como ela não prepara para a defensoria, ela não prepara para o Ministério Público, ela não prepara para um mundo profissional. E aí o que a gente tem que fazer no âmbito, ou o que a gente deve pensar no âmbito das escolas judiciais, é pensar as escolas como espaços de formação profissional. É um espaço em que eu vou desenvolver, vou articular a minha formação, o meu conteúdo acadêmico, com a minha atividade profissional. E vou fazer isso dando vazão ou incorporando aquilo que se convencionou chamar, a partir de um trabalho do Jacques Delors no final do século passado, né, os 4 pilares da educação. Ou seja, eu tenho que aprender a aprender, eu tenho que aprender a fazer, eu tenho que aprender a ser e eu tenho que aprender a conviver. Esses 4 eixos são fundamentais para eu continuar manuseando o meu objeto, trabalhando o meu cotidiano, crescendo no meu dia a dia profissional, para eu aprender as dinâmicas desse exercício profissional, ou seja, isso é o aprender a fazer, mas eu também aprender a ser, para eu agir como cidadão, como magistrado, como pessoa, como alguém que faz parte de uma comunidade cidadã. E, sobretudo, eu acho que é o que a gente menos fala e o que a gente talvez menos faça, mas é certamente o que a gente mais precisa, aprender a conviver, ou seja, estar junto com os outros, né? Ter a percepção de que o outro é alguém que importa, né? Saber ouvir, construir, desenvolver uma escuta ativa é certamente talvez o mais difícil desse processo, mas certamente um dos elementos mais importantes desse mesmo processo. Bom, Juiz Roberto, o ato de julgar é uma vocação ou pode ser aprendido? Esse é o grande dilema das escolas, né? Sobretudo porque a gente ouve o tempo todo as pessoas dizerem que ser juiz é ser vocacionado, é ter uma vocação, né? Eu confesso que eu não acredito em vocação, né? Eu acho que julgar se aprende sim, né? E se aprende por uma razão muito simples, não é qual é a melhor decisão. O ato de julgar, para mim, não é o ato de dizer o direito. O ato de julgar, para mim, é um comportamento. Ele envolve uma gama complexa de atos, de diferentes fazeres, né, de diferentes circunstâncias. E para você poder exercer isso bem, você tem que desenvolver determinadas habilidades, determinadas competências, né? Habilidades e competências, elas não são intrínsecas, elas não nascem conosco, elas são desenvolvidas, aprendidas por meio de um processo cognitivo e vão necessariamente influir no meu comportamento, né? Como eu dizia no bloco precedente, saber ouvir, saber escutar é a grande exigência desse processo. Por que ela é a grande exigência desse processo?
Porque eu não consigo conceber, ou pelo menos não acho que o ato de julgar seja apenas um processo de expressão de uma convicção íntima. É a minha convicção, eu acho que o certo é isso ou o certo é aquilo. Nós temos 15 mil juízes no país, daqui a pouco eu vou ter 15 mil soluções distintas ou 5 mil respostas diferentes. Na verdade, eu acho que o processo de julgar, o ato de julgar, esse aprendizado tem a ver com saber conduzir o processo que leva à construção de uma decisão. Mas uma decisão que não é uma expressão de uma vontade externa, mas é uma construção coletiva que envolve tanto o magistrado como os verdadeiros protagonistas desse processo, ou seja, as partes, os litigantes, aqueles que estão ali debatendo e tentando construir uma solução. Pensar habilidades e competências, pensar nos dilemas éticos da profissão, pensar nas consequências de toda e qualquer decisão, ou seja, todas essas questões são questões que envolvem um processo de aprendizado e que me parecem estar longe de configurar algo próximo de uma vocação. Bom, muito bem. O senhor diz que em muitos casos aprender a ser juiz é sinônimo de aprender a se comportar como juiz. O que exatamente isso significa? É exatamente isso que eu procurava desenvolver, Letícia, ou seja, se você aprende a escutar ativamente, se você aprende a construir esse processo, não como um ato decisório, como um ato solipsista, como um ato individual, mas começa a entender que o processo que a gente desenvolve é um processo de interação entre partes, de interação entre diferentes protagonistas, em que todo mundo contribui para a decisão, eu deixo de começar, ou seja, eu me vejo na obrigação de deixar de pensar como um ato solitário em que o que me cabe fazer é apenas a instrução do processo e levar o processo para minha residência e depois dar uma sentença, e começo a percebê-lo como algo mais complexo que envolve expectativas, que envolve vontade de compartilhar, que envolve os funcionários que fazem o processo andar, ou seja, desenvolver diferentes habilidades e competências que me permitam entender essa engrenagem e fazer com que essa engrenagem funcione de uma forma azeitada, é algo que se aprende, é algo que não é inato. Eu não conheço ninguém que tenha dito quando criança, quando eu crescer eu vou ser juiz. Uhum. Muito bem. Em qualquer forma de ensino, se estabelece uma relação de professor e aluno. No caso específico das escolas judiciais, existe um perfil para esse participante? Eu acho que não só nas escolas judiciais, como na própria sala de aula, né, o que a gente tem são dois tipos de troca. Você tem o que a gente chama de trocas verticais, que estão relacionadas, que dizem respeito a uma relação aluno-professor. E a gente tem trocas horizontais que dizem respeito ao que a literatura específica chama de peer companion, ou seja, a companhia dos pares. Uma boa sala de aula é uma sala de aula em que a troca vertical é um facilitador das trocas horizontais, né, em que você constrói um diálogo. O problema que a gente visualiza, e aí não é uma questão específica das escolas judiciais, mas ela está presente no ensino do direito como um todo, é que as nossas trocas são trocas baseadas em entendimentos, em convicções, em que ninguém parece estar disposto a ceder e construir coletivamente o que seria um consenso fruto desse diálogo, que a gente precisa desenvolver nas nossas escolas judiciais e, eventualmente, até propagar para outros espaços acadêmicos, é essa troca que possibilita uma construção coletiva, né? Como é que a gente está tentando fazer isso? A gente está tentando fazer isso mediante uma apropriação do cotidiano do juiz, ou seja, mais do que pensar no abstrato, eu quero fazer isso mediante o recurso do cotidiano, do dia a dia, das circunstâncias da sala de audiências, né? Para isso, a gente tem tentado utilizar uma metodologia que a gente chama metodologia de estudos de caso. Exatamente, era o que eu ia lhe perguntar, para você explicar um pouquinho para a gente como que funciona e o que é. A metodologia de estudo de caso, ou seja, o caso, né, existem diferentes perspectivas de trabalho. O caso socrático clássico, né, é aquele que guia até hoje o ensino do direito nos Estados Unidos. Na verdade, é uma construção de uma inferência, um mecanismo de elaboração de proposições abstratas que vão resolver o problema que se é apresentado. Não é bem esse caso socrático que a gente deseja.
tampouco é o caso típico do ensino da administração, em que o caso é tratado como um caso exemplar, como um caso paradigmático. São histórias de sucesso, né? O que a gente, na verdade, deseja são casos que possibilitem problematizar o cotidiano, ou seja, que me possibilitem pensar de uma forma contextualizada o que é a atividade profissional do juiz, né? Como é que eu enfrento dilemas de uma sala de audiências? Circunstâncias que podem ser colocadas, e mesmo se eu sair de uma perspectiva comportamental e for trabalhar questões abstratas de direito, né, como é que eu trato a coisa julgada num processo de execução em que eu tenho um acordo feito por terceiros que impacta a minha situação específica, o meu processo específico, eu posso trabalhar isso mediante casos, construindo uma realidade ou trazendo a realidade para dentro da sala de aula e fazendo com que não se trata, né, fazendo com que não se encontre uma resposta certa, mas ao contrário, que eu problematize as diferentes possibilidades de resposta e com isso eu enriqueça o meu juiz, produza uma caixa de ferramentas que dê a ele pluralidade de opções, né? Eu não quero produzir uma caixa preta em que eu tenha a solução já pré-constituída. O que eu quero é dar instrumental para que esse juiz possa intervir, dialogar com a realidade concreta e pensar a multiplicidade de respostas possíveis que cada caso que ele tem no dia a dia oferece quando ele é obrigado a ter que decidir adjudicatoriamente cada um deles. Bom, José Roberto, o senhor tem um projeto que se chama Casoteca, desenvolvido lá no Rio de Janeiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho dele para a gente. A Casoteca, ela não embora seja a menina dos olhos hoje da escola lá da Escola Judicial do TRT do Rio, né? É algo que a gente está tratando com enorme carinho, ela não é uma iniciativa pioneira, inédita, né? Você tem a Casoteca do curso de Direito da FGV de São Paulo e a Casoteca, que é a nossa grande referência, que é a Casoteca da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Foi olhando para esses dois exemplos que a gente se mirou para poder construir a nossa própria Casoteca. E o que seria essa biblioteca de casos, né? A gente está trabalhando na biblioteca de casos, essencialmente, com casos de ensino. Ou seja, como a gente quer fazer, a gente quer adotar essa metodologia dentro do cotidiano da escola, todas as nossas atividades formativas, elas têm tentado incorporar a discussão de casos, trabalhar com casos. Inclusive, uma das estratégias que a gente adotou para a construção da Casoteca foi fazer processos avaliativos em que os alunos, né, os juízes que participam das formações, eles mesmos são obrigados a construir um caso e fornecer esse caso posteriormente para a Casoteca. São diferentes casos que tratam de circunstâncias de conciliação, que tratam de circunstâncias relacionadas à ouvidoria, né? Tem sido uma experiência super interessante você pegar reclamações dos usuários e transformar em casos práticos para chamar a atenção de que o nosso comportamento na sala de audiência, o nosso comportamento na secretaria, o nosso comportamento, a forma como nós lidamos com o público externo proporciona percepções de outros que a gente deve tentar entender e problematizar. Casos sobre questões de instrução processual, casos sobre dilemas éticos da profissão, ou seja, sobre questões éticas relacionadas a eu recebo um presente, não recebo um presente, socializo ou não com um advogado, ou seja, a gente tem tentado construir uma biblioteca o mais ampla possível que possa problematizar esse cotidiano dos juízes. De uma forma muito pequena, a gente tem insistido e investido em casos de investigação. Casos de investigação, na verdade, são casos que requerem um período mais longo, porque eu tenho uma tentativa de compreensão de uma situação, de uma hipótese, de um problema de pesquisa, né? Como eu tentei fazer, né, antes mesmo da gente iniciar a Casoteca, numa pesquisa desenvolvida na minha jurisdição, em São João de Meriti, quando, tentando entender a memória, ou recuperar a memória judiciária de São João, me incomodava tentar entender a trajetória dos diferentes juízes que por lá passaram a partir das tipologias existentes para explicar a magistratura, né? Você tem a tipologia clássica do François Host, que divide em juiz Júpiter, juiz Hércules e juiz Hermes, né, cada um relacionado a um contexto liberal, Estado-providência, né, e o juiz contemporâneo, ou mesmo tipologias nacionais como a que fala
que retraça a história da justiça do trabalho como a geração do desprestígio, a geração engajada ou a geração neutra, ou a mais, assim, acho mais interessante que era de juízes neutros, juízes marxistas e juízes parnasianos, né? Na verdade, eu queria tentar entender e, a partir de uma série de entrevistas, a gente problematizou esse caso, transformou isso num caso de investigação, gerando uma tipologia própria, que é a juiz munícipe, o juiz profissional, o juiz engajado, né? Ou seja, a ideia é que a casoteca funcione como um acervo a ser utilizado permanentemente pela escola e por outras escolas, porque a ideia é lançar a casoteca na internet e que ela fique à disposição de todos. Não, ótima ideia, muito bem. Então, qual que é a importância da construção desses parâmetros gerais e compartilhados na formação de magistrados e de que forma isso pode refletir na sociedade? Existe hoje um esforço grande de mapeamento de habilidades e competências gerais que se aplicariam a toda a magistratura, né? Na verdade, esse é um projeto ainda muito embrionário. Porque, diferentemente do que ocorre na França, em que o processo formativo é um processo formativo de 31 meses, genérico, em que eu misturo dentro da mesma sala de aula os futuros membros do MP e os futuros magistrados, ou seja, a magistratura ela é pensada como um bloco, né? E que é um processo longo, ou seja, eu tenho uma longa transição profissional. No nosso espaço, no nosso sistema judicial, o que a gente tem é uma segmentação, inclusive na porta de entrada, né? Eu tenho juízes federais, juízes do trabalho, juízes estaduais, que, por sua vez, no âmbito dos juízes estaduais, dos tribunais estaduais, é uma pulverização gigantesca de especializações, né? Ou seja, essa fragmentação já na entrada, né, faz com que o meu processo formativo seja completamente diferente e, mais do que isso, que eu crie uma lógica de ilhas isoladas. Então, pensar em competências gerais é algo importante porque possibilita dar unidade ao judiciário. Entender que nós somos um sistema judiciário e não uma constelação de tribunais em que cada um resolve ao seu bel prazer da forma que acha a melhor possível. O que a sociedade ganha com isso? Eu acho que ela ganha com isso na medida em que você possibilita construir previsibilidade no sistema, em que você possibilita construir unidade no sistema, né? Quando a resposta é uma resposta mais uníssona, mais homogênea, quando você consegue entender o sistema e deixa de ver isso como uma fragmentação em que qualquer resposta é possível, a sociedade só tem a ganhar dessa produção de certeza. Bom, muito bem. Durante o primeiro encontro de diretores de escolas judiciais, realizado em dezembro do ano passado, a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse que é preciso aprender, voltando à questão que a gente comentava no bloco anterior, e ela destacou a necessidade de uma reconfiguração da aprendizagem. Qual que é o caminho, na sua opinião? Eu até estava presente quando a ministra fez essa palestra, né? E ela mencionou os 4 pilares da educação, que a gente aqui também mencionou no bloco precedente. A sinalização que eu acho que a ministra faz é uma articulação entre a minha capacidade de responder, né? A minha capacidade de oferecer resposta e a demanda que chega hoje ao judiciário. Ou seja, hoje eu tenho uma dissintonia, né, entre não só o volume, né, ou seja, não é só eu tenho muita demanda e pouca capacidade de resposta, mas eu tenho uma dissintonia também entre o conteúdo dessa demanda e a minha capacidade de resposta ou a minha capacidade de compreensão do que essa demanda está me pedindo. Então, quando ela diz eu preciso reinventar ou aprender a aprender, eu preciso encontrar mecanismos que tornem possível uma equalização entre demanda e oferta. Como é que eu faço isso num contexto de 15 mil magistrados e 100 milhões de ações? É um pouco difícil, mas um caminho que me parece ser o caminho provável e possível é o caminho das novas tecnologias. Hoje, embora a interação pessoal seja importante, seja essencial ao processo de aprendizagem, eu não consigo mais conceber um processo pedagógico, um processo educativo que não envolva diferentes estratégias tecnológicas, diferentes instrumentos, diferentes possibilidades. Como é que a gente vai fazer isso? Num cenário de crise, com cortes orçamentários, é talvez difícil, mas
a gente tem que ser criativo e a gente tem que encontrar mecanismos de possibilitar essa integração. Bom, Juiz Roberto, para a gente encerrar então, o que é ser um bom juiz? Letícia, essa é uma pergunta difícil, para não dizer quase impossível de responder, né? São 15 mil juízes no país, certamente todos eles se consideram os modelos dos bons juízes. E aí isso, eu confesso que eu me incluo nesses 15 mil, nesse modelo. Ser bom juiz é ser um positivista, ser bom juiz significa ser um engenheiro social, ser bom juiz significa ser psicólogo? Não sei. As poucas certezas que eu tenho desse processo é que ser bom juiz significa saber ouvir, saber escutar. Ser bom juiz significa ser ético, significa ser respeitoso, tratar o outro com dignidade, mas, sobretudo, é ser alguém despido de certezas, porque, no fundo, na nossa profissão, não existem respostas prontas. Muito bem, agradeço a participação do senhor no nosso programa, o assunto é realmente muito interessante. O prazer foi todo meu, obrigado pela oportunidade. Hoje conversamos sobre o papel das escolas judiciais na formação e aperfeiçoamento de magistrados com o juiz do TRT do Rio de Janeiro, Roberto Fragale, que coordena o Núcleo de Pesquisa sobre Práticas e Instituições Jurídicas da Universidade Federal Fluminense. Nos vemos no próximo programa. Até lá!